Demorei, mas cheguei. Finalmente eu tô aqui pra fazer a análise do teaser de Percy Jackson. Eu sei que tem bastante tempo que eu não publico vídeo nesse canal aqui, mas se você acompanha o Argo nas outras redes sociais, você sabe que continua rolando conteúdo por lá, no Instagram, no Twitter. Então aproveita e já me segue lá. E eu prometo pra vocês que teve um bom motivo pra eu demorar pra fazer essa análise. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. A quantidade de detalhes que eu vou falar nesse vídeo, inclusive já pega a pipoca, já senta aí. Se você tiver com pressa, ó, esquece. E eu preciso começar esse vídeo agradecendo a ajuda do JP, meu amigo, que é a ADM da página Oráculo dos Semideuses. Também tem canal no YouTube, Twitter, Instagram. E a gente fez essa análise em conjunto. A gente passou os últimos 7 dias analisando esse trailer. A gente releu o início do livro, os primeiros capítulos. A gente fez pesquisas na internet. A gente, assim, olha... Vocês vão ver o tanto de informação que a gente tirou desses 53 segundos de vídeo. Vocês não estão preparados, então vamos lá agora, sem mais enrolação, porque é muita coisa para discutir. E o início desse teaser já foi motivo de surto, porque sim, eles colocaram a icônica frase: olha, eu não queria ser um meio-sangue. Look, I didn't want to be a half-blood. Se você leu os livros e você consultou aí, você já percebeu que deram uma mudadazinha, né, na ordem das frases, mas o sentido é o mesmo e tá ótimo. O primeiríssimo frame deste vídeo é um pinheiro. Eu acho que não dá pra gente deduzir que esse é realmente o pinheiro de Thalia, mas que é uma referência é. E ele vai aparecer de novo nesse vídeo ainda, como eu vou mostrar pra vocês já já. A próxima cena que a gente tem nesse trailer são setas apontando para alguns ambientes do acampamento, arqueria, estábulos, a área dos chalés. E uma coisa interessante que eu observei a respeito dessas setas é que elas condizem exatamente com o mapa mais atualizado do acampamento Meio-Sangue, que é aquele que a gente vê em As Provações de Apolo. Eu vou tentar colocar uma imagem aqui para ilustrar, mas só para vocês saberem, as posições da área de arco e flecha e dos estábulos ficam exatamente nas mesmas direções que as flechas apontam, e a direção dos chalés, dos meios-sangues, também fica exatamente na mesma direção. Só para vocês terem uma noção, a perspectiva é como se é como se quem vê o trailer, né, o teaser, estivesse olhando essas placas com a praia de Long Island atrás. E essas placas estariam posicionadas mais ou menos em algum lugar ali entre a floresta e a área dos chalés. É mais ou menos essa a perspectiva. E aí quando você coloca as placas nesse ponto do mapa, você vai ver que eles apontam exatamente certinho para a arqueria, para os estábulos e para os chalés. Eu não estou dizendo que precisa ou que o acampamento vai ser idêntico ao mapa do acampamento Meio-Sangue nos livros, mas eu acho que isso é bem possível. E se isso acontecer, vai ser bem legal, porque significa que eles foram fiéis nos mínimos detalhes. E aí vem o próximo take deste teaser, e daqui a gente já vai tirar um monte de informações. A primeira, o Percy ainda não está usando a camisa do acampamento Meio-Sangue. Ele tá com uma blusa de manga mais longa, o que provavelmente indica que ele acabou de chegar, que ele ainda não recebeu o uniforme dele ou acabou de receber, que é o que eu acho que aconteceu. E aí a gente vê ele mexendo numa mochila e tirando o colar de contas, que com certeza é o colar de contas do acampamento Meio-Sangue, ainda sem contas. Isso é diferente do livro, porque no livro ele só vai receber esse colar no final da sessão de verão, quando eles recebem a conta daquele verão. Outros detalhes importantes nesse take é que a gente vê o saco de dormir do lado da mochila. E eu não sei se vocês repararam, mas lá no fundinho do take tem um negocinho verde e uns materiais assim. Eu coloquei o teaser na televisão, bem grandão, para eu poder identificar o que era aquilo. E eu cheguei à conclusão de que aquilo ali é uma pasta de dente, uma escova de dentes e talvez um lencinho. O interessante é que isso bate exatamente com os livros também, porque quando o Percy termina o tour pelo acampamento com a Annabeth, ele volta para o chalé de Hermes, no final do seu primeiro dia no acampamento, o Luke providencia para ele um saco de dormir e itens de toalete. O livro descreve exatamente dessa forma. Então eu imagino que essa mochila e esses pertences, que inclusive tem o colar de contas, provavelmente a camisa tá ali dentro também, foi o Luke que providenciou pro Percy, se não mudaram, né? O que é mais um indício de que nesse momento ele está chegando ao acampamento Meio-Sangue. No próximo take a gente vê o Percy caminhando numa campina verde
que a gente já vai ver que é a área dos chalés. E a primeira coisa que me chamou a atenção aqui é esse laguinho. Nos livros, a gente tem um lago no acampamento Meio-Sangue, que é um lago grande, mas ele fica ao lado da área dos chalés e não no meio, como parece estar aqui. Eu não sei se eles vão mudar isso na série, pode ser que sim, mas eu sinceramente não acho que esse dali ainda é o lago do acampamento Meio-Sangue, não. E uma coisa que eu acho legal é que o Percy está usando Vans azul. Eu acho isso muito Percy Jackson. E aí, conforme a gente vê o Percy dando mais uma caminhadinha pra frente, a gente vê ali embaixo a pontinha de alguns meio-sangues em pé, observando, e atrás deles o que parece ser uma parede. O meu palpite é que isso dali é uma pontinha do chalé de Hefesto, e a gente ainda vai falar sobre isso aqui no vídeo, mas não dá pra ter certeza, porque não aparece muito, né? Poderia ser inclusive algum outro chalé, mas esse é o meu palpite, que esse dali é o chalé de Hefesto, e depois a gente vai ver mais dele, porque sim, temos imagens do chalé de Hefesto. E aí a gente tem esse take aqui, que foca no busto do Percy, que ele é muito importante, por alguns motivos. Primeiro, a gente tem de novo o colar de contas, e, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eles estão focando nesse colar de contas, né? A Disney vai querer vender muito colar, porque não que ele não seja importante nos livros, é claro que ele é importante, mas ele é um objeto que a gente só vai ver lá no final do livro, que ele não é tão mencionado assim, e nas poucas imagens oficiais que a gente teve de Percy Jackson até agora, ele tá sempre ali no seu momentinho. Outro detalhe importantíssimo nesse take e que muita gente deixou passar batido é que a camisa do Percy está rasgada. E aqui a gente vê mais um ponto de fidelidade aos livros. Na primeira captura à bandeira que o Percy participa, um dos irmãos da Clarice machuca o braço dele rasgando a camisa do acampamento. Ele depois se banha no regato de água e acaba curando essa ferida e fica só o rasgado. Isso é uma coisa muito marcante e acontece logo antes dele ser reclamado por Poseidon. Então o fato desse rasgo estar ali é um indício de que a gente vai ter isso na série também. Inclusive, para quem quiser consultar aí, lá no capítulo 8, quem repara nesse machucado é a Annabeth. O Percy conta assim, ó. Então ela reparou no meu braço ferido. Como arranjou isso? Corte de espada, disse eu. O que acha? Aí a Annabeth responde, não, era um corte de espada. E aí, quando o Percy olha pro braço dele, o sangue se foi e tá só o rasgo na camisa. Então isso dali é claramente uma referência a essa parte do livro. E a gente vê também a camisa do acampamento Meio-Sangue. Se você acompanha o Argo no Instagram e se você acompanha as notícias de Percy Jackson, você já sabe que essa camisa já tinha vazado antes numa foto dos bastidores de Percy Jackson, mas aqui a gente consegue ver melhor os detalhes, né? O nome, né? Acampamento Meio-Sangue, um Pégaso e aquele círculo grego, o que inclusive torna o design dessa camisa muito parecido com algumas das camisas que alguns fãs já vendem. Mas eu gostei muito desse design, achei muito significativo. Esse círculo que a gente vê em volta do Pégaso com esses desenhos se chama chave grega. E na Grécia Antiga, esse desenho era muito usado para simbolizar o poder do Império Grego naquela época. Então eu acho que faz todo sentido os filhos dos deuses gregos, os semideuses, usarem esse símbolo na camiseta do acampamento. Eu acho bem legal. E aí, outra coisa importante desse take é que a gente vê que tem vários semideuses atrás do Percy, observando enquanto ele caminha. E esses semideuses estão sem armadura, tá todo mundo só ali observando. E aí tem uma coisa que, assim, não dá pra ver o rosto de ninguém que tá ali atrás, mas tem uma silhueta que chamou a minha atenção, e não só minha, de vários outros fãs também, porque ela parece muito a silhueta de um carinha chamado Andrew Álvares. Se você me acompanha no Instagram, você também já sabe quem é ele. Andrew Álvares é um ator que, tipo assim, a gente tem 99,99999% de certeza que ele tá na série de Percy Jackson. Ele ainda não foi anunciado oficialmente, mas ele segue todo mundo do elenco e a galera do elenco segue ele também. Além disso, a Georgo John, que é quem faz a Clarice, uma vez marcou ele numa foto e chamou ele de Chris nos comentários, aumentando ainda mais as especulações de que ele faz parte do elenco de Percy Jackson. Depois, tanto o comentário quanto a marcação dele na foto foram apagadas. Mas porque ela chamou ele de Chris, a principal desconfiança que se tem é de que ele pode ser o Chris Rodrigues. E se ele realmente for o Chris Rodrigues, a gente vai ter a inserção desse personagem logo na primeira temporada. Então, assim, é surto eu falar que aquele dali é o Andrew Álvares? Sim, porque não dá pra identificar realmente. Mas, gente, esse cabelo encaixado, partido no meio, tá com muita cara de que é ele mesmo. No próximo take, a gente vê uma coruja. Quando eu vi essa coruja, eu surtei. Eu falei, é uma referência a Athena
Com certeza. Ou é a própria deusa Atena ali observando o que está acontecendo, né, o Percy caminhando, ou é só mesmo uma referência a ela. Depois o Rick fez um post no blog dele e explicou que no dia que eles estavam gravando lá, as corujas estavam e eles aproveitaram e filmaram. Mas assim, eu ainda gosto de pensar que é uma referência a Atena. E uma coisa que o oráculo dos semideuses reparou é que essa árvore da coruja parece ser a mesma árvore do início, a árvore de Thalia. E aí, meus amigos, a gente tem assim o meu take preferido desse teaser inteiro, que é ela, Clarice Larue. Eu, particularmente, nem sou assim a maior fã da Clarice, mas a Dior entregou. Gente, meio segundo de tela sem falar nada e ela entregou 100% a energia da personagem. Olha essa pose, essa postura. O que entrega também que a Clarice é a caracterização, né? Essa faixinha vermelha no braço, a calça camuflada. Nos livros, na verdade, a Clarice usa um casaco camuflado. Então, com certeza é a personagem, só a Clarice teria esse visual. Outra coisa que me chama a atenção na caracterização da Clarice é que tem uma mancha vermelha no peitoral da armadura dela. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi foi sangue. Mas eu não tenho certeza se os padrões Disney, sabe, tem a ver com o sangue assim no meio da armadura dela. Pode ser que seja realmente sangue, pode ser que não, pode ser que seja só um detalhe da armadura mesmo, mas que parece sangue, parece. E outra coisa muito importante nesse take é a lança elétrica, é a primeira arma da série de Percy Jackson que a gente vê. A lança elétrica da Clarice. Inclusive, quando ela movimenta assim, a gente vê que tem um brilho legal assim, né? Um brilho de bronze celestial. E ela parece ser toda entalhada. E é uma lança bem boladona e é uma lança diferente de todas as outras que os outros meio-sangues em volta dela estão segurando. Inclusive, vamos falar sobre esses meio-sangues aí em volta da Clarice agora? Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que reparar aqui nesse take, além da Clarice, é que, diferente do take anterior, em que a gente tem o Percy andando, aqui todo mundo tá armado. O que é interessante observar é que alguns deles estão com a armadura completa, inclusive com elmo, e outros não. Mas, seja como for, eu acho que aqui eles quiseram ilustrar uma cena em que os semideuses estão preparados para a captura à bandeira. E essa galera aí, obviamente, é o time da Clarice na captura à bandeira. A gente sabe disso não só porque a própria Clarice está aí, mas também porque eles estão usando elmos com penachos vermelhos, assim como nos livros. O outro time, que é o time da Annabeth, do Luke, do Percy, eles usam penachos azuis nessa captura à bandeira. E nos livros, a gente sabe também que esse time é formado, além dos filhos de Ares, pelos filhos de Dionísio, Deméter, Afrodite e Hefesto. E aí, sabe uma coisa curiosa? Sabe essa garota agachada perto da Clarice de cabelo cacheado? Vou apontar aí pra vocês. Eu tenho quase certeza que ela é uma amiga da Lia, que sempre aparece com a Lia nos stories, no Instagram, nas redes sociais. Eu não sei se ela tá na série, se ela vai fazer algum papel ou se ela só foi lá fazer alguma figuração, mas eu tenho quase certeza que é ela. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que, pelo menos dos escudos que a gente consegue ver que estão virados pra gente, tem dois modelos diferentes nesta cena. Um é um branco e vermelho que lembra um catavento, alguma coisa assim, que tem dois semideuses lá atrás segurando, e outro é um escudo com um V. Vamos lá. Esse V aí, que na verdade não é bem um V, ele aparece em escudos de várias adaptações e histórias que envolvem mitologia grega. Porque esse V, na realidade, é um lambda. Ele está de cabeça para baixo, o certo seria estar virado para baixo, porque o lambda, que é o L do alfabeto grego, ele é assim, ele é um V de cabeça para baixo. Mas eu acho que mesmo assim isso daí é um lambda, porque não seria a primeira vez que a gente vê isso acontecer em alguma produção do cinema, aparecer de cabeça para baixo. E o que tem de especial nesse escudo com lambda? É que, geralmente, o escudo com esse símbolo é atribuído aos guerreiros espartanos. E Esparta era uma das cidades gregas antigas que mais cultuava o deus Ares. Então, assim, eu acho que faz total sentido que os filhos de Ares usem o escudo espartano. Mas por que não tá todo mundo usando o escudo espartano? Bom, eu procurei várias referências na internet e eu não encontrei nenhuma relação simbólica entre o desenho do outro escudo e um deus, mas a minha teoria é que quem está com o escudo espartano é filho de Ares e aqueles dois lá que estão no fundo com outro tipo de escudo são filhos de outro deus.
Uma possibilidade seria Dioniso, porque a gente só vê 2 semideuses usando esse modelo de escudo e Dioniso é o único deus que só tem 2 filhos no acampamento meio-sangue. É claro que pode ter mais gente usando esse escudo e não apareceu na cena e tal, mas eu achei bem sugestivo, todo mundo com um escudo igual e só aqueles 2 lá atrás com o escudo diferente. Então é uma possibilidade, é uma teoria. Está lá. Coincidência? Acho que não! Outra coisa interessante também é que eu fiz algumas pesquisas e em alguns lugares se diz que os gregos costumavam ornamentar os seus escudos com vários tipos de símbolos diferentes, animais, mas muitas das vezes a ornamentação, né, o emblema que eles levavam no escudo era alguma referência à sua família, o brasão da família, ou até ao deus ao qual eles cultuavam. Então eu fiquei pensando, e se no acampamento meio-sangue cada chalé tiver o seu escudo? Sabe, os filhos de Ares usam um escudo, os filhos de Dioniso usam outro, os de Afrodite, entendeu? Eu acho que faz sentido e é uma possibilidade e isso explicaria por que a gente tem mais de um tipo de escudo nesse take aí. A gente volta para a cena anterior, em que o PS está caminhando no gramado. Ao contrário da outra, aqui os semideuses não estão mais usando armadura. Então aqui eu já não acho que é na captura bandeira, é depois da captura bandeira, até porque como a gente já viu no outro take que mostra o Walker, né, o Percy, nesse mesmo ambiente, ele já tá com a camisa rasgada. E aqui tem muita coisa pra analisar. Eu não vou falar dos chalés agora, eu vou deixar pra falar dos chalés no final desse vídeo, porque além desses takes do teaser, a gente tem mais algumas imagens que são artes conceituais que foram exibidas na D23, que dão pra gente mais informações ainda sobre os chalés. Então eu vou analisar tudo isso junto no final desse vídeo. Primeira coisa que chama atenção nesse take, além dos chalés, são os semideuses. Eu, particularmente, eu acho difícil deduzir ali se alguém é personagem, se é, se não é. Mas existem algumas figuras ali que chamam mais atenção. Primeiro, a gente tem essa dupla, logo aqui mais à frente, que eu vi muitas pessoas especularem que seriam Charles e Silena. Mas, gente, sinceramente, eu acho que não é, porque eu tô vendo 2 meninas. Então, assim, pode ser que seja uma menina e um menino, mas eu tô vendo 2 meninas. Pode ser que seja eles e pode ser que não seja. É difícil deduzir. Mas o que me chama mais atenção, além dessa dupla, é uma outra dupla que tá logo em frente ao chalé, que são as únicas pessoas, além do Percy, que se movimentam nesta cena. Enquanto a gente vê o Percy caminhando, eles vêm andando pra frente, encarando ele. Um é o menino, e eu acho que esse menino é o Charlie Bushnell. O jeitinho do cabelo, a postura, o jeito de andar me lembrou um pouco ele. Então acho que temos ali Charlie Bushnell, que é Luke Castellan. E tem essa menina que anda do lado dele, que eu não sei quem é. Eu pensei na Silena. Confesso que olhando assim não me passa muito uma vibe de Silena, essa garota. Mas seria uma possibilidade. Não é a Dior, definitivamente não é a Clarice. Mas eu acho interessante que só essas 2 figuras, além do Percy, se movimentem nessa cena. Eu acho que isso não foi à toa, não. Isso daí foi de propósito para dar mais destaque para essas 2 figuras. Deixem aí nos comentários quem vocês acham que é. Vocês acham que é o Luke e a Silena? Vocês acham que é o Luke e alguma outra personagem? Será que é uma personagem nova que vão inserir na série? Não sei. E logo ao lado do Luke, do Charlie Bushnell, a gente também tem mais 2 carinhas que também, enfim, como eu disse, pode ser qualquer pessoa ou pode ser só a figurante, mas uma possibilidade que se discute também é que esses 2 sejam os irmãos Stoll, que são irmãos do Luke, e não são gêmeos, mas são muito parecidos, e os 2 carinhas que estão ali em pé, eles, né, quase igual, assim. Então, pode ser que sejam os irmãos Stoll ali. E aí a gente tem o último take desse teaser, que é um close no rosto do Walker, olhando assim, meio preocupado, meio com medo, molhado de chuva. E eu vi que algumas pessoas deduziram que pode ser o momento em que ele tá tendo um sonho e tal, mas eu vou pela maioria, eu acho que essa cena aqui é o momento em que ele está chegando no acampamento meio-sangue fugindo do Minotauro. Porque se você escutar bem, a gente escuta um rugido de monstro no som, na trilha sonora desse teaser, bem nessa parte. Então eu achei isso bem sugestivo, acho que com certeza é o momento do Minotauro mesmo. Outra coisa que a gente repara nesse teaser, nessa cena, é que assim como nos livros, ele chega no acampamento meio-sangue debaixo de chuva e debaixo de trovões, é a ira de Zeus, gente. Zeus nesse momento ainda acredita que foi Percy quem roubou o raio mestre dele e tá
pistola com o menino. Então isso aí é mais uma referência a Ira de Zeus que está atrás de Percy Jackson. Inclusive, uma coisa interessante aqui, mais um indício de que isso daqui acontece antes dele chegar no acampamento meio-sangue, é que ele tá molhado de chuva. Depois que o Percy descobre que é filho de Poseidon, ele começa a entender que ele não precisa se molhar se ele quiser, entendeu? Ele pode ficar seco. E aqui ele tá todo molhado, então dá pra deduzir que ele ainda não sabe nada sobre ser filho de Poseidon. O primeiro chalé que a gente vê nesse trailer aparece muito de relance no cantinho da tela e quase não dá pra pegar detalhes porque vem aquele efeito de fade out assim, né, escurecendo a tela, então a gente não consegue ver muito. Mas o que dá pra ver é que ele tem a parte de cima meio esverdeada, a parte de baixo meio amarronzada, umas janelas vermelhas assim, não sei se é a cortina ou se é a parede de dentro, mas eu acho que é o chalé 9 e eu te digo por quê. Chalé 9 e o chalé de Hefesto. Primeiro que o chalé que vem depois é o chalé de Apolo. E isso segue a ordem que os chalés têm também nos livros. A gente já vai falar sobre o chalé de Apolo. Além disso, lá na D23 tinham umas artes conceituais passando assim no telão. E uma dessas artes mostrava uma visão mais panorâmica dos chalés. Inclusive, agradecimento aqui especial ao Oráculo, que ele conseguiu... Ninguém captou essa imagem, ele conseguiu captar essa imagem. Ela tá com uma qualidade bem ruinzinha assim, né? Porque foi um print de um ao vivo que passou. Mas vou tentar trazer para vocês aqui da melhor forma para vocês enxergarem, tá vendo? Ela traz essa visão panorâmica dos chalés. E por trás das árvores a gente consegue ver que temos o chalé de Poseidon, o chalé de Ares, o chalé de Apolo, o chalé de Hefesto. Como que a gente sabe que é Hefesto? Olha só essas bandeiras roxinhas na frente dele. Se você olhar com bastante atenção, dá para ver que nessas bandeiras roxas estão martelos, que são símbolo de Hefesto. E esse chalé tá logo ao lado de Apolo, que é o chalé seguinte, o amarelo. Então, assim, esse chalé que a gente tá vendo aqui no cantinho, no frame do teaser, é o mesmo. Só pode ser o mesmo chalé. Chalé 9 e chalé de Hefesto. E logo depois, o chalé de Apolo, seguindo a mesma ordem dos livros. O primeiro indício de que aquele é o chalé de Apolo é a cor. Eu sei que nos livros o Percy descreve como sendo um chalé dourado e bastante chamativo, mas eu acho que ainda assim amarelo é bem sugestivo, além dos elementos que a gente tem nessa construção. A lira, geralmente a lira de Apolo aparece bem nesse formato mesmo, né? O que é um símbolo de Apolo bem marcante. Logo abaixo da lira a gente tem uma estrutura assim que lembra um arco e flecha, e acima da lira a gente tem um vitral que lembra um sol. Então, isso somado com a ordem dos chalés deixa bastante claro que esse dali é sim o chalé de Apolo. E assim, outra coisa que na minha opinião denuncia que esse é um chalé de Apolo é que assim, ele lembra uma igrejinha. Então, não sei, eu acho que faz sentido o chalé do deus das profecias lembrar não uma igrejinha necessariamente, mas um templo, uma coisa assim, sabe? Vocês acham que faz sentido? Eu acho. O próximo chalé, gente, pra mim é o de Ares. Quando eu bati o olho, eu achei que era o de Atena por conta daquele símbolo ali que é o número 6, mas eu acho que não faria sentido todos os outros chalés terem símbolos e coisas que remetem a seu deus e o de Atena ser o número 6. Além disso, esse chalé é vermelho vivo. E nos livros, o Percy descreve o chalé de Ares exatamente dessa forma, como vermelho vivo. Fora que a gente tem vários símbolos ali que remetem ao deus da guerra. Lá em cima a gente tem uma batalha acontecendo, me parece ser uma batalha entre centauros. Nas laterais a gente consegue ver ilustrações de elmos e lanças, que também são elementos muito usados para representar o deus da guerra. Então eu acho que aquele ali é realmente o chalé de Ares. E continua novamente seguindo a mesma ordem de chalés dos livros. E finalmente o chalé de Poseidon. Não tem discussão, né? Esse aqui é o chalé de Poseidon. A cor remete ao deus, tem ali um tom de meio de verde, meio de azul. Lá em cima a gente vê vários desenhos de ondinhas com um tridente no meio. No portal de entrada também a gente vê um desenho assim que lembra ondas ou uma barbatana, alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim, esse indiscutivelmente é o chalé de Poseidon. E se você, assim como eu, ficou se perguntando o que significam esses símbolos nos chalés, o Rick Riordan já contou lá no blog dele que são coisas feitas especialmente para a série de Percy Jackson, não são nenhuma linguagem humana conhecida. Então, provavelmente, a gente só vai entender esses sinais e o que eles significam quando a série for lançada. E os outros chalés? Bom, como eu falei, na D23, que foi o evento da Disney onde saiu o teaser,
a gente teve algumas artes conceituais que ficavam passando no telão e essas artes mostravam os chalés. Uma dessas artes é a panorâmica, que eu já mostrei aqui, e nessa arte panorâmica dá para ver direitinho a ordem dos chalés, né? E mais aqui na frente, nessa imagem, a gente vê também setas, igual aquelas que a gente vê no início do teaser, mas aqui elas apontam para os chalés. A primeira seta lá em cima tá bem embaçado, mas como por algumas letras que a gente consegue ver assim, dá para deduzir que tá apontando para o chalé de Hermes, e a última aqui para o chalé de Zeus. Outra arte conceitual que saiu é desse chalé aí grandão, que na minha opinião é o chalé de Zeus. Primeiro, porque ele está logo ao lado do chalé de Poseidon, então faz sentido ser o de Zeus. Segundo, ele é muito maior do que os outros chalés, e a gente sabe que o chalé de Zeus é o maior de todos do acampamento Meio Sangue. Além disso, ele é branco, ele tem uma cor meio branco, que eu acho que faz sentido também. Ele tem ali na base dele aqueles desenhos que eu falei pra vocês antes, que é o mesmo que tem na camiseta, que é a chave grega. Então, eu acho que faz sentido o chalé de Zeus, que é o deus mais importante, né? Trazer essa referência ao poder grego, do Império Grego. Inclusive, nesse cantinho ali, há quem diga que parece ser uma águia, que é o símbolo do deus. E a outra arte conceitual é a do chalé de Hermes, que uma coisa que surpreendeu é que ele aparece bem grande, né? Nos livros, um dos motivos dos semideuses de Hermes ficarem ali super desconfortáveis é que o chalé não acomoda realmente todo mundo. Inclusive, quando o Percy chega, não tem uma cama para ele, aí ele precisa de um saco de dormir. Mas aqui, pelo menos nessa perspectiva, parece ser um chalé grande, então a gente vai ficar aí sem saber se realmente teve essa mudança ou não. Mas definitivamente é o chalé de Hermes, porque tem a bandeira verde com o caduceu na frente, e o caduceu é um símbolo de Hermes, então só pode ser. Muita gente, inclusive eu também cheguei a cogitar que poderia ser a enfermaria, mas como a gente vê ele ao lado dos outros chalés naquela foto mais panorâmica, com certeza é o chalé de Hermes. Agora vamos analisar alguns flashes de imagens da série que foram divulgados também na D23, mas que não estão no teaser de Percy Jackson. A primeira mostra o Percy em uma rua, aparentemente em frente a uma escadaria, e aí ele se vira olhando para o céu meio assustado. Essa cena lembra muito o início do livro, quando ele está no museu, mas ele está com um colar de contas do acampamento Meio Sangue. Então isso meio que quebra a teoria de que essa cena se passa no museu, quando ele ainda nem conhece o acampamento Meio Sangue. Mas qual é o meu palpite? Lá no capítulo 1 do livro, quando o Percy está em frente ao museu, ele descreve que o tempo estava esquisito e que tinha uma chuva, uma tempestade imensa se formando, a ponto dele achar até que parecia um tornado. E que as outras pessoas à volta dele pareciam não estar percebendo. E depois, né, quando a gente vai lendo, a gente entende que na realidade aquele mau tempo era Zeus furioso. Eu acho que essa cena vai rolar na série, e depois, quando ele já estiver no acampamento Meio Sangue, ou até já em missão, ele vai sonhar de novo com aquela tempestade e vai ter algum sonho relacionado ao que está acontecendo, sobre o roubo do raio e tal. Então eu acho que é isso que a gente está vendo nesse take, um take de um sonho do Percy, o que explicaria ele estar na frente do museu, vendo a tempestade do início do livro, mas com o colar de contas já no pescoço. E aí, o outro flash que a gente tem muito rápido é o Percy com uma mulher que com certeza é a Sally Jackson. E aí, eles estão ali de novo, né, debaixo da chuva, então provavelmente é a cena em que eles se despedem quando ele está chegando no acampamento Meio Sangue, sendo perseguido pelo Minotauro. Inclusive, vou colocar uma exaltação aqui à atuação do Walker, que também, sem nem falar nada, só as expressões dele já entregam a emoção daquele momento, tanto nesse flash quanto naquele take que a gente viu no teaser também. Já dá pra ver que o menino realmente manda bem, ele vai ser um Percy incrível. E a gente finaliza aqui falando do logo que aparece no final do teaser. Eu achei legal o logo, é o mesmo logo que a gente vê nas versões mais recentes dos livros, né? E o ADM do Oráculo, ele acha que essas colunas gregas aí, que aparecem no logo, são uma referência ao Monte Otris. Eu confesso que eu não acho, não. Eu acho que é só uma coluna grega para fazer referência à mitologia grega. Mas é uma possibilidade também, ser uma referência ao Monte Otris, né? Que é uma coisa que vai ser importante depois lá no futuro da história.
Meu Deus, são muitos detalhes, muita coisa. Se você gostou desse vídeo, se você tem um amigo que gosta de Percy Jackson, compartilha isso aqui com ele, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Me conta o que eu falei aqui que você ainda não tinha reparado, qual detalhe você ainda não tinha notado. Um beijo e até o próximo vídeo.